Javier Milei teve um resultado excepcional aí, porque a gente não esperava esse resultado nas eleições legislativas. Agora, com esse número, com esse capital legislativo para Javier Milei, ele vai conseguir ainda mais ajuda financeira dos Estados Unidos para conseguir estabilizar um pouco a economia argentina? Pode ser que sim, podemos esperar isso. É algo que o Donald Trump tinha condicionado já. A gente está falando de 40 bilhões de dólares, 20 por meio daquele swap cambial e 20 por meio da promessa de que o governo norte-americano estimularia investimentos privados na Argentina. Esse resultado ele fortalece toda aquela agenda de reformas radicais, liberalizantes que o Milei vem tentando implementar desde que assumiu a presidência no fim de 2023. Com essa vitória, ele ganha também a capacidade de blindar seus vetos presidenciais no Congresso. Ele evita, assim, que a oposição imponha políticas de aumento de gastos públicos. Isso é importante porque o núcleo do programa econômico do Milei é essa disciplina fiscal extrema, né, que é considerada pelos investidores, pelos credores internacionais, como um dos pontos mais positivos do seu governo. Então, ao consolidar esse poder no legislativo, lembrando, ele não é que ele tem maioria no Congresso. A vida dele fica mais fácil, mas isso não significa ainda que ele tenha maioria. Mas ele garante um pouco ele garante mais previsibilidade à sua política econômica, ele aumenta a sua margem de manobra para governar e assim ele consegue também projetar mais, talvez mais organização, mais governabilidade interna para os Estados Unidos. Pode ser que agora Washington passe também a ter um pouco mais de influência, que faça também algumas exigências também para que ele tenha uma política monetária um pouco mais ortodoxa também. Então, não é que ele apenas vai receber ajuda. Pelo contrário, ele vai ter que continuar com todo aquele posicionamento pró-Washington, porque até para a gente trazer para o que está acontecendo na região como um todo, Neila, olha só, 3 pontos importantes. Com a Venezuela, o Trump está tendo essas atitudes de embate direto que a gente vem tanto falando. Com o Brasil, volta a dialogar. E agora com a Argentina, acontece por meio da amizade com o Milei. E o que tudo isso indica é que essa está sendo sim uma região que é bastante prioritária para o Donald Trump e para o Trump ele passa a ter uma influência quase que de dentro para fora na Argentina também. Para quem não sabe, não estava acompanhando o nosso programa, havia aí um escândalo no governo. Isso, um escândalo de corrupção no governo da Argentina, que envolvia inclusive a irmã do Javier Milei. Ou seja, esse resultado acabou impressionando, sim, a todos, tanto argentinos quanto nós que estamos acompanhando, acabou impressionando pela magnitude. Mas, como o Urian estava dizendo, isso não garante maioria para Javier Milei. Ele vai ter que ir lá convencer um ou outro daquilo que ele precisa que seja votado dentro do Congresso. Mas já ajudou bastante. É verdade. Ele sai fortalecido, ele não alcançou o número necessário de assentos para aprovar aquelas reformas estruturais de grande porte, como as mudanças tributárias, trabalhistas, previdenciárias, né, sem negociar com outros partidos. No entanto, com esse resultado, ele consegue bloquear aquelas propostas de oposição que poderiam minar o seu programa fiscal e, ao mesmo tempo, ele melhora o seu poder de barganha para formar as suas coalizões pontuais. Teve sim esse escândalo que a Neila trouxe pra gente agora, de que há relatos de que a irmã dele estaria envolvida, Karina Milei, em receber cerca de 3% de todo o orçamento que iria para um fundo de pessoas com deficiência. Isso acabou enfraquecendo, sim, isso somado a outros escândalos também, como é o caso das criptomoedas, que o Milei ele fez uma propaganda de uma criptomoeda nas suas redes sociais, depois acabou voltando atrás, então isso gerou bastante especulação. Mas tem um número que chama bastante atenção, que é o fato da participação nessa eleição ela ter sido extremamente baixa, porque o comparecimento ele foi de 68%,
foi a mais baixa desde a redemocratização em 1983, mesmo com voto obrigatório. Ou seja, isso mostra que, embora o Milei tenha vencido com folga, uma parcela bastante expressiva da população não se sente entusiasmada nem com ele e nem com a oposição peronista. Esse dado ele indica um ambiente político potencialmente volátil, porque o Milei ele tem força eleitoral, mas não necessariamente um consenso social sólido por trás de todo aquele seu projeto, né? Urian, eu não ia falar de Estados Unidos com você, não, mas a gente vai falar só um pouquinho, porque depois dessa reunião aí que foi tão importante para o Brasil, um passo... Parece um passo pequeno, mas de fato distensiona tudo, abre-se um caminho. Nesse ponto aí, de fato, é importante essa reunião. E agora os brasileiros trabalham na correria para pegar esse time e conseguir continuar marcando reuniões e trabalhando essa pauta lá em Washington. A gente já ouviu falar que a comitiva brasileira vai para Washington na semana que vem. Eu até conversei com o ex-ministro Aloysio Nunes sobre isso. Assim, essa pauta ela vai ser parcelada ou vão entregar de uma vez essa pauta que é econômica, é política, é social, é de sanções? Vão jogar na mesa de uma vez ou isso vai ser parcelado? A gente vai ter que esperar para descobrir. Mas eu diria que eu tenho visto algumas análises de algumas pessoas dizendo que agora a pauta política ela já não existe mais, porque o Trump ele já esqueceu do Bolsonaro, o Bolsonaro é página virada. Eu acho que o Trump, eu até acredito que eu tenha falado isso aqui alguma vez, ele nunca considerou o Bolsonaro um aliado. O Bolsonaro era aquela pessoa que ele usava para fazer propaganda doméstica. Então era alguém que ele via que tinha um histórico bastante parecido com o dele. A partir do momento em que Bolsonaro não é mais útil, que Bolsonaro não consegue sequer se candidatar, porque foi condenado pelo STF, Bolsonaro não tem mais nenhum tipo de uso. Já o Lula não. O Lula ele tem o poder da caneta na mão, ele pode, portanto, negociar algo com os Estados Unidos. Eu diria que a pauta política ela ainda não foi virada, porque existem outros elementos políticos, como é o caso, por exemplo, da regulação das Big Techs. Né? E isso pode ser que seja, hoje, eu vejo que uma das grandes pedras no sapato. Em relação ao comércio, pode ser mais fácil, porque os dois lados têm algo a oferecer um ao outro, principalmente o lado brasileiro, que tem os números em seu favor, porque deixa claro que o comércio bilateral ele é superavitário, principalmente para os Estados Unidos, ou seja, quem ganha com essa relação comercial é principalmente eles. O Brasil pode mostrar isso, o Brasil tem demonstrado isso por meio daquela ofensiva em múltiplas frentes que nós já falamos aqui também. A gente sempre fala disso, por isso que vocês têm que sempre assistir aqui. A carta aberta que o presidente Lula enviou ao New York Times, a ofensiva que foi feita por parte do setor privado brasileiro. Então, os dados, eles estão lá. Agora, outros elementos surgem que aí eles vão precisar ser negociados um a um, e eu vejo que a questão das Big Techs, ela passa a ser um dos grandes desafios, e é desse lado que talvez o presidente Lula tenha que ceder, pelo menos momentaneamente. Lembrando que 2025 é um ano pré-eleitoral no Brasil, e o presidente Lula ele tá com uma vantagem agora, Neila. Por quê? Porque ele termina esse encontro com Donald Trump com a promessa de visitas bilaterais. Imagina só o golpe que seria para o bolsonarismo, Donald Trump vindo ao Brasil em 2026 e uma visita oficial em um momento no qual o bolsonarismo está ali se debatendo para saber quem vai ser o herdeiro. A conta está chegando por conta de toda essa sabotagem que tem sido feita, né? Tentando afastar o diálogo entre Brasil e Estados Unidos. Então é bom o presidente Lula pisar em ovos de agora, pelo menos até o período das eleições. Tudo aquilo que for delicado, deixar mais para frente, como é o caso da regulação das Big Techs.